E aí pessoal, como tem passado esses dias? Faz um tempo que a gente não se vê, mas a gente precisa terminar os nossos assuntos em filosofia, que a gente começou a conversar no início desse primeiro bimestre. Vamos fazer só passar por cima do que a gente já estudou junto para poder seguir adiante e encerrar essa primeira apostila, que já estava no fim mesmo. Primeiro a gente conversou sobre o tempo, sobre esse conceito de tempo, a nossa percepção de tempo que é diferente de uma pessoa para outra, ou mesmo para uma mesma pessoa, em diferentes situações ao longo do tempo a gente tem diferentes percepções do próprio tempo. Aquela coisa, quando a gente está se divertindo, parece que o tempo passa super rápido, e quando a gente está passando por um aborrecimento ou alguma coisa chata, tediosa, o tempo se arrasta, não é? Por que a gente começa falando do tempo? No início, lá nas raízes da filosofia, quando a filosofia vai surgir lá na Grécia Antiga, no século VI a.C., o primeiro grande objetivo da filosofia era descobrir como que o mundo surgiu, como que as coisas apareceram, como que o universo se fez. Eram as cosmologias, para estudar a física, a essência do universo, das coisas todas. E nesse contexto, o tempo está sempre relacionado com mudanças. A passagem do tempo pressupõe necessariamente que ocorram mudanças, que as coisas mudem. E aí a gente mencionou dois filósofos que têm algumas percepções de como lidar com o tempo, né? Em busca da nossa felicidade, que era o segundo tópico. O Epicuro, ele vai procurar se afastar das perturbações do presente, lembrando do passado ou pensando no futuro. Quer dizer, a gente se encontra impreterivelmente no tempo presente, né? O nosso corpo material físico está aqui, mas a gente consegue viajar para o passado ou para o futuro pensando neles e, de alguma maneira, vivendo esses tempos passados ou futuros no presente. O Santo Agostinho vai falar a mesma coisa, a ideia dele de localizar a alma no tempo. Então ele vai trabalhar com esses conceitos de presente das coisas presentes, presente das coisas passadas e presente das coisas futuras, porque todas elas estão no presente, de qualquer maneira, ainda que sejam o passado ou o futuro, mas a gente trabalha com eles nesse tempo em que a gente vive agora. Então, muito bem, a segunda unidade falava sobre felicidade, e ainda tratando daquela linha cronológica, daquela linha do tempo, o surgimento da filosofia lá atrás. O primeiro objetivo, como eu falei, era estudar a origem do universo, né, as cosmologias. Mas depois de algumas gerações de filósofos, o objetivo, a pergunta última, o paradigma da filosofia mudou das questões do universo para as questões puramente humanas, para uma antropologia filosófica que vai estudar a felicidade, por exemplo. Qual que é por que o homem está na Terra, por que a gente sente o que sente, por que a gente faz o que faz, por que a gente é como é, o que nos agrada, o que nos desagrada, como a gente deve viver as nossas vidas, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Nesses estudos desses filósofos sobre felicidade, a gente vai citar 3 deles. O Aristóteles, ele vai dizer que a felicidade é alcançada através da vida racional em sociedade. Então, Aristóteles pressupõe que o ser humano ele é um ser racional e é um ser sociável. E então a ideia de felicidade dele é a vida racional em sociedade, por meio da política. Mas a gente não vai falar disso agora. Então ele pressupõe que o ser humano é um animal racional e sociável. Ele é naturalmente propenso a viver em sociedade e é nela que ele encontra a felicidade, para o Aristóteles. O Epicuro, aquele mesmo Epicuro que falou sobre o tempo, que busca refúgio no passado ou no futuro, ainda que estando no tempo presente, ele vai dizer que a felicidade é a ausência de perturbações na alma. E eu posso fugir das perturbações da alma buscando o passado ou o futuro. O Protágoras, um terceiro filósofo dessa geração dos antigos, ele vai dizer que a felicidade não tem uma fórmula, não tem uma coisa certa que é felicidade para todo mundo, independentemente da pessoa, do lugar ou do tempo em que ela se encontra. Ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. O que é bom para mim não necessariamente é bom para você. O que eu gosto pode não ser o seu gosto. E o que você gosta pode não ser o gosto do colega do lado. Enfim, isso nos leva à nossa terceira unidade, né? Na verdade, é o primeiro capítulo da unidade 2 da nossa apostila. Ela vai falar sobre eternidade, que retoma aquele conceito de tempo, o primeiro que a gente trabalhou. A eternidade
é um conceito que a gente já tem alguma familiaridade com ele, né? É uma palavra corriqueira, comum, banal, que a gente usa no nosso dia a dia. Então, é exatamente isso, é um conceito que a gente já conhece, mas a gente vai trabalhar com ele dentro da filosofia, relacionando com o tempo, com a felicidade e com os outros assuntos que tem mais pra frente. Então a gente precisa só inserir esse termo, essa palavra aqui, que é um tempo com duração indefinida. É um pouco difícil de conceituar porque eu acabei de falar que é um tempo com duração indefinida, mas tem outra definição que vai dizer que a eternidade ela é uma coisa fora do tempo. O tempo não existe na eternidade, o tempo não passa no que é eterno. E lembra, quando a gente falou do tempo lá em cima, que a passagem do tempo pressupõe mudanças, transformações? Se o tempo passa, as coisas mudam. Se eu estou falando de uma coisa que é eterna e que não tem tempo, então o tempo não passa, então não acontecem transformações. A eternidade, então, é uma coisa que nunca começou e nunca vai acabar. Ela não tem começo e não tem fim e não tem tempo. Então as coisas não se transformam. Uma coisa que é eterna, ela é, ou pressupõe-se, imutável, que não se transforma, que não passa, que não acaba. O que nos leva a duas concepções de observar o mundo diferentes. Ainda com os gregos antigos lá, do início da filosofia, a gente tem... Vou falar primeiro do devir e depois do ser. O que é o devir? O devir, vamos pela palavra mesmo. O devir é o que vem a ser, é algo que está por vir. O que está por vir? Transformações, mudanças. É uma coisa que está sempre se transformando. Essa ideia do devir ela foi pensada, ela foi formulada, foi elaborada por um cara chamado Heráclito. Heráclito de Eleia. Tem uma frase muito famosa dele que diz que a mesma pessoa, ou uma pessoa, não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque já a pessoa não é a mesma e o rio não é o mesmo também, porque as águas que passaram por ali já passaram, então lá na frente a água que está passando agora é outra, a temperatura dela é outra, o desenho que ela faz na curva do lago é outra. Enfim, é outra água. Aquela água que você mergulhou pela primeira vez já correu, já está lá na frente. Esta é outra. Aquela entrou em contato com a sua pessoa. Essa não. Então é outro rio. E a pessoa não é a mesma porque vamos considerar que uma pessoa entre no mesmo rio duas vezes. E por que ela não é a mesma da segunda vez? Porque na primeira vez ela nunca tinha entrado no rio. Na segunda vez ela já tinha entrado. Então ela era diferente. Uma pessoa diferente. Na primeira vez, vamos supor que ela entrou duas vezes seguidas dentro do rio. Na primeira vez ela estava seca. Na segunda vez que ela saiu e entrou de novo, ela já estava molhada. Então, isso se prende às pequenas transformações que estão constantemente acontecendo. Que o tempo está agindo sobre nós sem descanso. O tempo inteiro. Constantemente. Então, essa ideia do devir do Heráclito é entendido como constante mudança, um eterno vir a ser. As coisas estão sempre se transformando, sempre mudando, sempre se tornando nos seus opostos. O novo vira velho, o escuro vira claro, o frio vira quente, a vida vira morte e por aí vai. Isso nos leva então ao próximo capítulo que vai falar sobre aparência e realidade. As coisas realmente são como parecem? Muitas vezes a realidade está por trás das aparências, do que as coisas realmente parecem ser. Desde os primeiros filósofos, a gente busca uma realidade fundamental de todas as coisas, encontrar o que as coisas realmente são atrás das aparências delas, para não me enganar com as aparências e alcançar a verdade. Eles pressupunham então que existia uma verdade universal a ser encontrada. E buscavam encontrar essa verdade fundamental através da razão. Mas então, essa realidade fundamental seria um elemento primordial que compõe todas as coisas. Então, a ideia era fugir das aparências para não se enganar com elas e chegar na realidade das coisas. E isso nos remete ao ser e ao devir. Por quê? Essas formulações de ser e devir, o ser é o que a gente vai ver agora. Bom, eu vou falar do ser primeiro então. O Parmênides foi quem pensou no ser, um cara que chamava Parmênides, mais ou menos da mesma época do Heráclito, eles foram contemporâneos. Eles não eram conterrâneos, eles não moravam no mesmo lugar, eram de ilhas diferentes, mas eles viveram no mesmo tempo, no mesmo período. O Heráclito vai falar do devir, que as coisas sempre se transformam,
E o Parmênides, buscando a realidade das coisas, buscando uma verdade última de tudo na vida e do universo, ele fala que se eu considerar que as coisas estão sempre se transformando, é muito difícil para encontrar a verdade. Onde está a verdade? Onde está a essência das coisas? Se o rio ele está sempre se transformando, eu nunca vou conseguir estudar o mesmo rio, eu nunca vou conseguir encontrar a verdade sobre ele. Então, como que o Parmênides resolveu esse problema? Ele vai falar então que as transformações que a gente pensa ver no rio, elas são ilusórias. Elas não são reais. Elas não cabem na razão. A razão aceita, aquela razão que busca a verdade última das coisas, ela percebe que as coisas são imutáveis. Elas não se transformam. Nunca. Nada. Nunca se transforma. As coisas têm uma essência que perdura, que permanece, que não muda. Essa essência é o ser, que não se transforma, que não muda, não acaba, nem nunca começou. Esse ser, ele é eterno, ele é imutável, ele é indivisível, ele é único e eterno. Então, é completamente oposto do dever do Heráclito, né? Uma teoria nega a outra completamente. O Heráclito vai falar que as coisas estão sempre se transformando, e o Parmênides vai dizer que as coisas nunca se transformam, elas sempre permanecem. E como que os dois lidam com a transformação ou a permanência no sentido contrário das suas afirmações? O Heráclito, que aposta no constante devir, ele vai falar que as coisas que parecem não se transformar são ilusões nossas, são os nossos sentidos nos enganando, porque elas estão sempre se transformando. Mesmo aquilo que parece não se transformar, se transforma. E o Parmênides vai falar que, como ele diz que nada se transforma, nunca tudo permanece, ele vai dizer que o que a gente pensa que se transforma, o que a gente pensa que muda, o que a gente observa mudar, é impressão nossa também, não é real. O que os dois têm em comum, então? Os dois, eles negam os sentidos. A visão, o tato, o paladar, o olfato, a audição. Esses sentidos que nos passam as ideias de... Esses sentidos que nos passam a ideia de transformação ou de permanência, eles são ilusórios, eles são enganações. Então, tanto Parmênides quanto Devir, eles negam as aparências e buscam a realidade. Entende o que os dois têm a ver com a aparência e a realidade? Em seguida, o próximo capítulo vai falar sobre o ser e o devir, a relação entre o ser e o devir. Então, ou é 8 ou 80, sempre é isso, ou tudo se transforma, ou nada se transforma. E aí, como que a gente fica? Qual desses dois é verdade? Qual desses dois é mais plausível? Quais dessas teorias eu posso aceitar como verdadeiras e através de quais delas eu vou chegar na verdade? É complicado, né? Esse debate continua, na realidade, ainda hoje. Mas nós temos posições intermediárias que conciliam o ser e o devir. Para o Aristóteles, o ser e o devir, eles são inseparáveis. É como se fossem duas faces da mesma moeda. Tanto o ser existe, como o devir existe. Um não exclui o outro. Os dois se coadunam numa coisa só. O ser e o devir são uma unicidade. O Aristóteles vai dizer que um ser que se modifica, uma coisa que se transforma, ela se transforma no que ela já é. Ela manifesta a sua potência através de um ato. Então, vamos usar, por exemplo, o exemplo da lagarta e da borboleta, que menciona na historinha da apostila. A gente percebe que a lagarta é uma coisa e a borboleta é outra coisa, ainda que eles sejam a mesma coisa, né? Uma continuidade do mesmo organismo, né? A lagarta se transforma no casulo, na pupa, e aí dela sai a borboleta. Então, é uma continuidade do mesmo bicho. Tem o ser está ali e ele se manifesta através do devir, das transformações. Vamos pegar, por exemplo, a gente, o ser humano mesmo. A gente, desde criancinha, nós passamos por uma série de transformações. A gente mudou muito, a gente cresceu, ganhou peso, o cabelo, os nossos... começou a nascer os dentinhos de leite, eles caíram e nasceram os dentes permanentes. A gente aprendeu muita coisa, a gente mudou muita coisa. Se pegar uma foto nossa de bebezinho e uma foto nossa hoje,
Dá para identificar que é a mesma pessoa? A gente é a mesma pessoa? Não é mais a mesma pessoa, mas ainda é, né? É uma continuidade do mesmo ser. É um ser que se transforma no que ele já é, realizando a sua potência de ser. E aí, por fim, e até aí a gente já tinha chegado. Esses assuntos a gente já tinha conversado em sala de aula. E o que faltou para a gente falar foi sobre o conhecimento. O que é o conhecimento? Como que a gente obtém conhecimento? A gente pode obter conhecimento? Quais são os limites do conhecimento? Quais são as origens do conhecimento? Do que ele trata? Qual que é a sua finalidade? Enfim, por que a gente fala isso? Mesmo sobre todas essas coisas, lembram que o objetivo desses caras, dos primeiros filósofos com a cosmologia e depois com a antropologia filosófica, de buscar a verdade última das coisas através da razão, tudo isso nos leva ao campo do conhecimento, que se tornou uma área do saber destacada. Ela é um campo específico da filosofia que vai estudar o conhecimento. Por exemplo, eu falei que esses primeiros filósofos pressupunham que existisse, ou que existia, uma verdade universal, uma verdade que deveria ser alcançada através da razão. Mas existe mesmo uma verdade universal, absoluta, imutável? A teoria do conhecimento vai estudar isso aí. E como que a razão é um meio seguro para se chegar na verdade? O que é a razão? Como que a gente usa da razão? E qual que é esse caminho da razão até a verdade? Como que a gente chega na verdade? Como que a gente se livra dos empecilhos para alcançar a verdade? E isso já começa lá com Heráclito e com o Parmênides, na história do ser e do devir. Porque eles, para alcançar a verdade, eles veem os sentidos como empecilhos e querem se livrar dos sentidos, então, ignorar a visão e a audição, enfim, para chegar na essência das coisas. O Heráclito para observar o devir e o Parmênides para observar o ser, a permanência constante de todas as coisas. Para os dois, os sentidos são empecilhos, são atrapalhos. E são teorias opostas, mas eles vão de encontro nisso de exaltar a razão e subjugar os sentidos. Essas coisas ganham todos nomes específicos. O empirismo, o racionalismo, tem o ceticismo, o dogmatismo, tem uma série de tendências nessa teoria do conhecimento e a gente não vai estudá-la propriamente dita agora, só introduzir e dizer para vocês que existe esse negócio de teoria do conhecimento que estuda o próprio conhecimento. Vai analisar, por exemplo, o que é o conhecimento, dá uma definição para o conhecimento. Tem uma definição clássica que diz que o conhecimento é a relação entre um sujeito cognoscente e um objeto cognoscível, e se dá através da crença, da verdade e da justificação. O que isso quer dizer? Tem um sujeito, o conhecimento é a relação entre... Um sujeito cognoscente é um sujeito que tem a capacidade de conhecer as coisas. Um objeto cognoscível é um objeto que pode ser conhecido. Então, conhecimento é a relação entre um sujeito que pode conhecer as coisas e um objeto que pode ser conhecido. E essa relação se dá através de uma crença verdadeira justificada. São vários critérios para se chegar na verdade, para se afastar os empecilhos, para afastar as aparências e chegar na realidade. Lembram que a gente conversou sobre aparência e realidade? A essência por trás de uma capa, de um véu? É isso. Então, num primeiro momento, a gente vai só colocar esses assuntos, certo? Mas não é por isso que vocês têm que relaxar de maneira nenhuma. Tudo isso que eu falei, eu vou cobrar de vocês, ainda que sejam meras introduções, eu preciso que vocês me reproduzam essas coisas, esses conceitos que eu falei para vocês, e pensem sobre eles. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o tempo, a felicidade, a eternidade, o devir, a aparência e a realidade, o ser, essa relação entre o ser e o devir, e em relação a tudo isso, o conhecimento. O conhecimento vai tratar de tudo isso, vai dizer ou vai tentar estabelecer o que é verdade
sobre esses assuntos. No que eu posso acreditar? Qual caminho é seguro para eu seguir? E essa teoria do conhecimento vai dar um outro rumo para a pesquisa científica a partir de então. Essa maneira de pensar, ela já tem muito tempo de estrada, então a gente tem bastante coisa elaborada sobre isso. Mas num primeiro momento eu quero que vocês saibam só qual que é o objetivo dela e mais ou menos como ela trabalha, tá? Então, bom, se tiverem alguma dúvida, anotem, perguntem, mandem e-mail, mandem áudio, liguem na escola, usem os canais de comunicação e a gente vai conversando. Então, essa videoaula encerra o nosso primeiro bimestre. Aí eu vou pedir alguns exercícios para vocês fazerem, a gente pode ir se orientando, não sei se vai rolar aula online com tira dúvidas, esse tipo de coisa, mas a gente vai se conversando, tá bom? A gente se vê no próximo bimestre.